306º dia. Jeremias 41. No 7º mês daquele ano, Ismael, filho de Netanias e neto de Elisama, que era da família do rei, foi até Mispa com 10 homens para encontrar-se com Gedalias. Enquanto estavam todos ali, tomando uma refeição juntos, Ismael e os 10 homens que estavam com ele pegaram as suas espadas e mataram Gedalias. Assim, mataram aquele que tinha sido posto pelo rei da Babilônia como governador do país. Ismael também matou todos os judeus que estavam com Gedalias em Mispa e os soldados babilônios que estavam lá. No dia seguinte, antes que alguém soubesse que Gedalias tinha sido morto, chegaram ali 80 homens. Eles vinham de Siquém, Siló e Samaria. Estavam com a barba raspada e as roupas rasgadas e tinham feito cortes no corpo. Eles traziam cereais e incenso para oferecer a Deus o Senhor no templo. Então, Ismael saiu chorando de Mispa e foi encontrar-se com eles. Quando chegou perto deles, disse: "Entrem e venham ver Gedalias." Quando eles entraram na cidade, Ismael e os seus homens os mataram e jogaram os corpos num poço. Mas havia no grupo 10 homens que disseram a Ismael: "Não nos mate. Temos trigo, cevada, azeite e mel escondidos no campo." Aí ele desistiu e não os matou como havia feito com os seus companheiros. Era grande o poço em que Ismael jogou os corpos dos homens que ele havia matado. O rei Asa o havia cavado para se prevenir contra os ataques do rei Baasa de Israel. Ismael encheu esse poço com os corpos dos homens que haviam sido mortos. E depois Ismael partiu para o país de Amon, levando como prisioneiros as filhas do rei e todo o resto do povo que estava em Mispa. O comandante-geral Nebuzaradan tinha deixado Gedalias como responsável por esta gente. Joanã, filho de Careá, e todos os chefes do exército que estavam com ele ouviram falar do crime que Ismael havia cometido. Então, reuniram os seus soldados e foram combater contra Ismael. Eles o alcançaram perto do grande poço de Gibeão. Quando os prisioneiros de Ismael viram Joanã e os chefes do exército com ele, ficaram alegres. Aí viraram e correram para o lado de Joanã. Mas Ismael e 8 dos seus homens escaparam de Joanã e fugiram para o país de Amon. Então Joanã e os chefes do exército que estavam com ele reuniram os soldados, as mulheres, as crianças e os eunucos que Ismael havia levado de Mispa como prisioneiros, depois de ter matado Gedalias. Assim, reuniram a gente que Joanã havia tomado de Ismael em Gibeão e partiram, parando um pouco em Jerute-Quimã, perto de Belém. Eles queriam ir até o Egito para fugir dos babilônios. Estavam com medo deles, porque Ismael tinha matado Gedalias, aquele que havia sido posto como governador do país pelo rei da Babilônia. Jeremias 42. Jeremias consulta a Deus. Então todos os chefes do exército e Joanã, filho de Careá, e Azarias, filho de Osaías, e pessoas de todas as classes vieram falar comigo. Disseram o seguinte: "Por favor, Jeremias, atenda ao nosso pedido. Ore ao Senhor Deus por nós e por estes que foram deixados nesta terra. Antes nós éramos muitos, mas agora somos poucos, como você está vendo. Ore ao Senhor seu Deus, para que mostre
o caminho que devemos seguir e o que devemos fazer. Eu respondi: está bem, vou orar ao Senhor, o Deus de vocês, como pediram. Depois eu contarei o que ele disser. Não esconderei nada de vocês. Então eles disseram: que o Senhor Deus seja uma testemunha fiel e verdadeira contra nós, se não obedecermos a todas as ordens que ele nos der por meio de você. Gostemos ou não dessas ordens, nós obedeceremos ao Senhor nosso Deus, com quem você vai falar em nosso favor. Se obedecermos ao Senhor, tudo correrá bem para nós. A resposta de Deus. 10 dias depois, o Senhor Deus falou comigo. Aí chamei Joanã, filho de Careá, e todos os chefes do exército que estavam com ele, e todo o povo, pessoas de todas as classes, e disse: o Senhor, o Deus de Israel, a quem vocês me pedissem que orasse, disse o seguinte: se vocês quiserem continuar a viver nesta terra, eu edificarei a nação e não a destruirei, plantarei e não arrancarei. A destruição que fiz cair sobre vocês me deixou muito triste. Não tenham mais medo do rei da Babilônia, pois estou com vocês. Eu os salvarei e os livrarei do poder dele. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Terei pena de vocês e farei com que ele também tenha e deixe que vivam nesta terra. Mas vocês que ficaram em Judá não devem desobedecer ao Senhor seu Deus, mas devem concordar em morar nesta terra. Não digam assim: nós vamos morar no Egito, onde não teremos mais de enfrentar a guerra, nem ouvir o toque de atacar, nem passar fome. Se vocês falarem assim, então o Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, dirá: se vocês estão mesmo resolvidos a viver no Egito, então vão ter de enfrentar a guerra de que vocês têm medo. A fome que vocês temem vai segui-los e vocês morrerão no Egito. Todos os que estiverem resolvidos a viver no Egito morrerão na guerra, ou de fome ou de doença. Não sobrará ninguém. Ninguém escapará da desgraça que farei cair sobre vocês. O Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, diz: se vocês forem para o Egito, a minha ira e o meu furor cairão sobre vocês, como caíram sobre o povo de Jerusalém. Vocês vão se tornar uma coisa horrível e espantosa. Os outros zombarão de vocês e usarão o seu nome para rogar pragas. E vocês nunca mais verão este lugar. E eu disse ainda: o Senhor Deus disse que vocês que ficaram em Judá não devem ir para o Egito. Por isso agora eu os aviso. Vocês estão cometendo um erro que pode lhes custar a vida. Vocês me mandaram falar com o Senhor nosso Deus e me disseram: ore ao Senhor por nós. Depois, conte-nos tudo o que ele disser que devemos fazer e nós faremos. Agora, eu lhes contei tudo, mas vocês não estão obedecendo ao Senhor nosso Deus em nada do que ele me mandou dizer. Portanto, lembrem disto: vocês vão morrer na guerra, ou de fome, ou de doença na terra, para onde querem ir e onde querem viver. 2 Timóteo 2. Firmeza e fidelidade no serviço de Deus. E você, meu filho, seja forte por meio da graça que é a nossa por estarmos unidos com Cristo Jesus. Tome os ensinamentos que você me ouviu dar na presença de muitas testemunhas e entregue-os aos cuidados de homens de confiança, que sejam capazes de ensinar outros. Como fiel soldado de Cristo Jesus, tome parte no seu sofrimento,
pois o soldado, quando está servindo, quer agradar o seu comandante e, por isso, não se envolve em negócios da vida civil. O atleta que toma parte numa corrida não recebe o prêmio se não obedecer às regras da competição. E o lavrador que trabalha no pesado deve ser o primeiro a receber a sua parte na colheita. Pense no que estou dizendo, pois o Senhor fará com que você compreenda todas as coisas. Lembre de Jesus Cristo, que foi ressuscitado e que era descendente de Davi, de acordo com o evangelho que eu anuncio. E é por causa disso que eu sofro e até estou acorrentado como se fosse um criminoso. Mas a mensagem de Deus não está presa e por isso eu suporto tudo com paciência, por amor ao povo escolhido de Deus. Faça isso para que eles possam ganhar a salvação que está em Cristo Jesus e que traz a glória eterna. Este ensinamento é verdadeiro. Se já morremos com Cristo, também viveremos com Ele. Se continuarmos a suportar o sofrimento com paciência, também reinaremos com Cristo. Se nós o negarmos, Ele também nos negará. Se não formos fiéis, Cristo continua sendo fiel, pois Ele não pode ser falso para si mesmo. Um trabalhador aprovado. Recomende essas coisas aos que você dirige e ordene severamente na presença de Deus, que não briguem por causa de palavras. Brigar não é bom, pois somente prejudica os que estão presentes. Faça todo o possível para conseguir a completa aprovação de Deus, como um trabalhador que não se envergonha do seu trabalho, mas ensina corretamente a verdade do Evangelho. Evite os falatórios contrários aos ensinamentos cristãos, pois eles fazem com que as pessoas se afastem de Deus. As coisas que os falsos mestres ensinam se espalham como a gangrena. 2 desses mestres são Himeneu e Fileto, os quais abandonaram o caminho da verdade. Eles afirmam que a nossa ressurreição já aconteceu e assim estão atrapalhando a fé cristã de alguns. Mas o firme alicerce que Deus colocou não pode ser abalado. E sobre esse alicerce estão escritas estas palavras: o Senhor conhece as pessoas que são dele, e também toda pessoa que diz que pertence ao Senhor precisa abandonar o pecado. Numa casa grande não existem somente vasilhas de ouro ou de prata, mas também de madeira e de barro. Algumas são para ocasiões especiais e outras para todos os dias. Quem se purificar de todos esses erros de que tenho falado será usado para fins especiais, porque é dedicado e útil ao seu mestre e está pronto para fazer tudo o que é bom. E você, Timóteo, fuja das paixões da mocidade e procure viver uma vida correta, com fé, amor e paz, junto com os que com um coração puro pedem a ajuda do Senhor. Fique longe das discussões tolas e sem valor, pois você sabe que elas sempre acabam em brigas. O servo do Senhor não deve andar brigando, mas deve tratar todos com educação. Deve ser um mestre bom e paciente, que corrige com delicadeza aqueles que são contra ele, pois pode ser que Deus dê a eles a oportunidade de se arrependerem e de virem a conhecer a verdade, e assim voltarão ao seu perfeito juízo e escaparão da armadilha do diabo que os prendeu
para fazerem o que ele quer.